Olá, eu converso hoje com o presidente executivo do Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade, o IBQP, e o Instituto de Promoção do Desenvolvimento. Nosso assunto são as cidades inovadoras e o que vem a ser uma cidade inovadora, uma cidade inteligente. Como os moradores dessa cidade lidam, por exemplo, com a necessidade de transitar de um lugar a outro. E as questões ambientais. Como deu para perceber, nós vamos ter muito assunto hoje com Sandro Vieira, esse executivo que consome boa parte do tempo atualmente pensando em facilitar a vida nos centros urbanos. É isso mesmo, Sandro? É Isso verdade. resume tudo, é tornar a vida mais fácil nas grandes cidades, cada vez mais populosas, mais cheias de carros, enfim. É o que se pensa quando a gente fala em cidade inteligente? Olá, Mira. Olá a todos que nos acompanham aqui nessa entrevista. Na verdade, é isso mesmo, né? Quando a gente pensa em tornar uma cidade mais inteligente, mais inovadora, a grande preocupação que nós temos é tornar a qualidade de vida para o cidadão que habita esse espaço, esse território urbano, um ambiente mais propício para poder viver e poder tornar a sua qualidade no habitar nesse ambiente melhor. Então, nós estamos falando de mobilidade urbana, da questão do consumo de energia nas cidades, a questão da sustentabilidade vinculada à questão da energia e o processo de inovação que deve emergir nessas cidades para que o cidadão possa, num processo de colaboração, junto, obviamente, que com o executivo municipal que cuida da cidade, tornar essa cidade um ambiente mais propício para que ele possa viver e possa interagir, fazer suas atividades, tanto de lazer, quanto de trabalho, quanto da sua própria convivência e vivência nesse espaço urbano. Então, até por isso tudo, por essa abertura que você fez, me leva a pensar o seguinte: quando estamos falando em cidade inteligente, eu imagino que é um conceito que tem que entrar na cabeça não só do gestor público, mas o cidadão dessa cidade também tem que aprender um modo novo, um modo diferente de estar nessa cidade, né? E aí inclui as Isso. empresas, as universidades, as escolas. Eu imagino que é uma consciência diferente para todo mundo, não? Sem dúvida nenhuma. O processo, quando nós comunicamos ou conversamos sobre uma cidade inteligente, é um processo que emerge principalmente da base dessa sociedade. Então, tentando assim, na verdade não existe um conceito fechado e unânime de o que é uma cidade inteligente. Alguns autores colocam algumas boas práticas, outros tratam do aspecto mais humano. Eu, particularmente, gosto muito de um conceito que trata a questão da cidade inteligente por três óticas de inteligência, Tá. né? A inteligência individual, a inteligência coletiva e a inteligência tecnológica. Então, a grande habilidade que uma cidade pode ter, né, partindo do estímulo que uma prefeitura, que um executivo municipal pode dar, é de que forma você conecta essa inteligência individual a uma inteligência coletiva, quer dizer, uma inteligência colaborativa e coletiva, para criar, então, elementos que façam com que o processo de viver e conviver nessa cidade seja facilitado. Algumas pessoas acabam relacionando a questão de cidade inteligente somente ao aspecto tecnológico. Sim. O aspecto tecnológico, eu diria até que hoje, talvez seja um dos melhores resolvidos, porque nós temos Porque várias já tecnologias. avançamos mais, né? Exatamente. Não estou dizendo com isso que nós temos a infraestrutura tecnológica adequada, porque nós temos exemplos em várias cidades que nós não temos ainda a infraestrutura necessária, ou estamos caminhando para tê-la, né, para ter essa infraestrutura, mas não temos ainda na totalidade e na plenitude essa tecnologia. Agora, do ponto de vista da iniciativa privada, essa tecnologia já existe, é uma questão de colocar em aplicação. A grande questão então, de uma solução de uma cidade inteligente, é de que forma você faz florescer nos indivíduos, primeiro no indivíduo como uma pessoa, como um indivíduo somente, depois no coletivo enquanto sociedade, essas alternativas, essas soluções que Uhum. podem ser colocadas para resolver problemas em cidades Por exemplo, inteligentes. até para que as pessoas entendam bem do que a gente está falando, quando falamos em indivíduo, são decisões de cada pessoa, como, por exemplo, usar o transporte compartilhado. Então, a gente já vai entrar nesse detalhe, mas vamos lá, para o prático agora. O que já vem sendo feito no mundo que a gente coloca como práticas de cidades inteligentes? Bom, primeiro, né, nós devemos ter assim, a plenitude e a consciência de que nós não podemos apontar uma cidade Não é ou uma isolado, iniciativa, né? não é isolado. Então, você tem várias iniciativas que são feitas em cidades, mas não quer dizer que na plenitude ela seja uma cidade inteligência Tá. na sua totalidade. Nós podemos começar, por exemplo,
por Curitiba, Curitiba a cidade mesmo. onde a gente vive. Por muitos anos nós tivemos, e ainda temos, na verdade, nesse ambiente urbano, temos tido soluções inteligentes, mas para a gente citar algumas que nos remetem a uma proximidade, né? A questão do BRT, né? A solução de um transporte de massa numa canaleta exclusiva para você ter ganho de velocidade média de transporte e transporte com maior volume de pessoas. Então, o BRT é uma solução inteligente, foi uma solução inteligente e que precisa passar agora por adequações do ponto de vista das inovações nesse sistema de transporte para que ele continue sendo inteligente e inovador. Mantendo o princípio, né, só atualizando, porque a população cresceu, enfim, tudo mudou. Exatamente, exatamente. Uma outra iniciativa também inteligente vinculada à questão da mobilidade do transporte. A integração do transporte de Curitiba com a sua região metropolitana. A integração do transporte também foi uma iniciativa inovadora e inteligente à época na qual ela foi aplicada. A solução dos nossos parques urbanos para contenção de enchentes. É verdade. Muita gente não sabe, mas O quando próprio foram criados, Barigui, o né? próprio Barigui, Uhum. entre outros, né, quem mora em Curitiba, grande parte dos parques urbanos que nós temos hoje foi uma solução extremamente inteligente e do ponto de vista ainda de meio ambiente adequado para a contenção de enchentes. Então, aí nós podemos citar algumas iniciativas inteligentes numa cidade como Curitiba. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo no qual nós estamos agora trabalhando, acompanhando, se debruçando um pouco sobre o assunto, para poder, inclusive, via Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade e de um centro de inovação, ICIDES, que nós estamos criando para promover essa discussão, para catalisar esse processo, para poder ser um elemento de auxílio nesse processo, é a questão da aplicação, então, da tecnologia nesse processo de cidades inteligentes. Então, à medida que, por exemplo, uma prefeitura de Curitiba, e você pediu alguns exemplos de cidades, Tá. grandes cidades no mundo fizeram isso e Curitiba está replicando de uma forma acertada essa iniciativa. Quer dizer, a abertura dos dados, o que a gente chama de open data, quer dizer, dados abertos, dados que normalmente são restritos à esfera pública, ao gestor público, Para né? fazer o planejamento, Para fazer o né? planejamento. Então, Uhum. hoje você abre esses dados à comunidade, abre à sociedade e através de iniciativa de jovens. E normalmente essas empresas startups, como a gente tem Sim. convivido e acompanhado de muito perto isso, elas precisam desses dados para desenvolver aplicativos e soluções que emergem de grupos de pessoas com 14, 15, Muito 16 interessante anos, isso. né? Inclusive, já temos exemplos disso, Sim. pessoas que deram sugestões muito diferentes, de jovens, inclusive. Nós vamos fazer um breve intervalo e Ok. daqui a pouquinho a gente volta com esses exemplos de ideias inovadoras que podem ser aplicadas nas cidades e mudar completamente o nosso estilo de viver, de estar numa cidade grande. Até já.